Agora toda essa peça está provada. Você vê que tem os alfinetes do lado de cá e mais ou menos na mesma direção os alfinetes do outro lado. Você vai ter que alinhar os alfinetes, tipo, se aqui tiver 3 centímetros da beirada, do outro lado também. Veja que na barra, mesmo eu tendo entrado 3 centímetros no molde, eu tive que entrar mais uns 4 centímetros aqui. Então a gente vai acertar primeiro a peça e depois a gente acerta o molde para ele servir como uma base para a gente fazer outras modelagens. Na costura doméstica não precisa fazer isso. Você só vai ter que fazer isso que eu vou fazer agora na costura industrial. Então primeiro você vai marcar tudo isso aqui, ó. Marca a barra, o tanto que você dobrou para fazer a barra. Ela vai aumentar pelo menos 1 centímetro mais curta a barra que eu marquei no molde. Aí tira todos os alfinetes da barra. E aí você estica a barra porque ela já tá marcada. Deixa um alfinete pro caso da marcação sumir, porque o giz é muito fácil de sair. Agora você vai pegar a peça e virar pelo avesso. E outra coisa, só deu ajuste nas duas laterais, não deu ajuste na costa. Aí você vai abrir, você vai puxar bem e marcar aqui a lateral. Do outro lado você vai fazer a mesma coisa, puxa bem e marca aqui. Faça isso em todos os alfinetes. Todo lugar que tiver um alfinete você marca dos dois lados. Se você quiser marcar isso aqui com sabonete também dá, fica bom também. Mas eu tenho bastante giz, então vou usar o giz. E faça isso do outro lado também. Então veja aqui bem de pertinho para você entender. Afasta o cós da parte de baixo, aqui ó, na lateral. Você afasta essa beirada. E marca aqui, você veja que pelos dois lados o pique ficou no mesmo lugar. Aí você vai também alfinetar a lateral. Então veja aqui ó, na primeira marcação. Aqui 2 milímetros por dentro do alfinete. A saia tá pra lá, a beirada é aqui, ó. Então 2 milímetros por dentro. Aqui 2 milímetros por fora do alfinete. Então quando um lado tá marcado mais pra dentro, mais pra fora, você coloca o alfinete bem no meio. Vamos ao seguinte. Aqui a marcação seguinte. O lado de cá está aqui, ó. A marcação, né? Onde eu coloquei o alfinete. Agora vamos ver do outro lado. Aqui ficou certo. Vamos à próxima marcação. Você sempre marca de um lado e depois confere com o outro lado. Aqui, a marcação está aqui. Você consegue ver aí no vídeo? Agora vamos ver o outro lado. Está um pouquinho para dentro. Então você tira o alfinete e coloca ali 1 milímetro para dentro. Então vai ficar 1 milímetro afastado desse aqui e 1 milímetro afastado desse aqui. Deu para entender como eu faço o ajuste? Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui na mesa de maneira que você enxergue. A saia para lá e a beirada para cá. Temos uma marcação aqui, a última marcação do ajuste. Então você colocou o alfinete, aí vira do outro lado. Aqui ficou correto. Vamos ver a de cima. Você coloca o alfinete, puxa mais pra cá, na marcação, né? Aí veja o outro lado. Olha, ficou afastado mais de meio centímetro pra dentro. Então você ou pode pegar outro alfinete ou mover esse mesmo alfinete que tá aqui, ó. A metade é aqui. Você consegue enxergar? Então, você coloca esse alfinete aqui no meio, entre os dois. Tá meio afastado. No meio, entre os dois, e retira esse alfinete que você tinha colocado antes. E a marcação vai ser onde está o alfinete.
Vou fazer mais algumas vezes para quem não entendeu ainda conseguir entender. Aqui, olha, a marcação está aqui. Como o alfinete estava torto, a marcação é aqui no meio, olha, porque ele estava meio deitadinho. Então, vira do outro lado, olha, você vê que era um pouquinho para dentro. Aí pega outro alfinete e coloca no meio dessa marcação e do alfinete que já está posicionado. Olha. E aí tira o alfinete que tá do lado de cá. A marcação vai ser aqui, ó, no meio. Porque na hora da prova é difícil você conseguir marcar os dois lados iguais e colocar os alfinetes também sem dar uma escorregadinha no tecido. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Aí depois que você tiver marcado esse outro lado aqui, você vai fazer o seguinte: vai pegar a fita métrica, marcar daqui até a beirada. Eu vou mostrar com a régua porque eu não sei onde está a minha fita, tá? Marca aqui. Aqui deu 5,5. E você vai medir com a última marcação que você tiver feito do outro lado, a marcação que estiver mais ou menos na mesma altura. Se der o mesmo 5,5 centímetros, tá certo. Digamos que dê 4 centímetros aqui no outro lado. Então, tem uma diferença de 1,5 centímetro. Você vai levar o que tiver mais curto para dentro e sair o que tiver mais comprido para fora. Se o de cá tiver com 5,5 e o de cá tiver com 4 centímetros, você tem uma diferença de 1,5 centímetro. Então, você vai dividir por 2, vai dar 7 milímetros, 7, 8, o tanto que você achar melhor. Então, aí você vai marcar 4,8 centímetros aqui e 4,8 centímetros aqui. Nos dois lados, você vai alinhar a marcação para ficar igual. No de cima, a mesma coisa. Digamos que aqui tenha 5 centímetros e do lado de cá tenha 4 centímetros. Tem uma diferença de 0,5 centímetros. Então, você divide essa diferença. Vai colocar 4,5 centímetros aqui e 4,5 centímetros aqui. Não fique só no que eu tô falando. Faça essa aula, vai acompanhando, corte uma peça, faça nem que seja uma tela, um tecido velho e treine fazer isso que eu tô falando aqui. Às vezes você só ouvindo é difícil de entender do que eu tô falando, mas na hora que você tiver com a sua peça provada aí e ver essa explicação que eu tô dando aqui, você vai entender o que é que tem que fazer. Esse aqui é o lado esquerdo, esse é o lado direito da peça. Meça a marcação que você fez depois da prova e meça a marcação que você fez depois da prova. Você pode somar esses dois valores, digamos que aqui deu 5,5 e aqui deu 4 centímetros. 5,5 mais 4 centímetros dá 10,5 centímetros. Divide esse valor por 2. Vai dar 5,2. 5,5 mais 4, né? Então, a metade vai dar 5,2. Então, você vai marcar 5,2 aqui, 5,2 aqui, colocar o alfinete naquele lugar. Aí na hora de você passar a costura, você vai acompanhar onde estão os alfinetes, tanto aqui quanto no cós.